Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Hoje é dia 3 de julho de 2024, data essa antes do arrebatamento. Aqui vou entender como Satanás pode enganar as pessoas na tribulação, pois o seu poder está na mentira, e com a mentira ele engana a muitos. E muitos que foram enganados ficaram para a tribulação. E aqui você vai entender como Satanás vai trabalhar. E com a mentira ele vai enganar a muitos, para que não alcance a salvação, pois mesmo na tribulação há salvação. E como diz o ditado, a arma mais poderosa de uma guerra é a informação. Então, sabendo como Satanás trabalha, como Satanás vai usar a mentira para enganar vocês, vocês poderão combater ele e pisar na cabeça dele. E a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra outras pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades do ar, os demônios. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. A palavra de Deus é a nossa arma. Agora eu quero que você preste atenção no que a palavra vai dizer. Ela começa assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más. Éramos estranhos e inimigos de Deus pelas obras más, que vêm do entendimento mal que tínhamos. E aquele que se atentou para a palavra de Deus e se alimentou somente dela e obedeceu, esse se purificou do entendimento de Satanás. Agora eu quero dar um exemplo de como Satanás trabalha pelo entendimento, e também ele trabalha pelos 5 sentidos. Mas sigamos ao exemplo. Suponhamos que tem uma pessoa que nunca comeu um bolo de chocolate, e um dia ela vai lá e experimenta o bolo de chocolate. E aí na hora que ela come o bolo, ela vê que o bolo é gostoso pelo paladar. E quando ela vê que esse bolo é gostoso, esse entendimento entra dentro dela, que o bolo é gostoso. E aí acontece de que outro dia ele vê aquele mesmo bolo em cima da mesa, ele vê com os olhos dele. Na hora que ele vê aquele bolo, ele vai sentir vontade de comer o bolo. Mas quem colocou aquela vontade ali nele foi Satanás, porque já tem o entendimento de que aquele bolo é gostoso. Então ali Satanás usou o paladar e usou os olhos para enganar este homem. E também aquele homem, quando viu o bolo, Satanás começou a colocar pensamentos na cabeça dele de querer comer o bolo. Mas se ele não tivesse comido o bolo, aquele entendimento não entraria dentro dele. Então quando chegasse outro momento onde ele visse aquele mesmo bolo, Satanás não ia poder fazer nada contra aquele homem, pois ele já não tem o entendimento de que o bolo é gostoso. E se não tem o entendimento de que o bolo é gostoso, Satanás já não pode colocar vontade de querer comer o bolo. E aí nessa situação de que ele nunca comeu o bolo, Satanás ia começar a colocar pensamentos na cabeça dele, dizendo: talvez se eu experimentar vai ser bom, talvez deve ser gostoso, eu vou experimentar. E também Satanás poderia usar a outra pessoa para induzir ele a comer o bolo, porque Satanás ia colocar pensamentos na cabeça da outra pessoa para fazer com que ela ofereça o bolo. E ia colocar vontade na pessoa, a pessoa ia obedecer e ia acabar oferecendo o bolo. E assim surgem as contaminações. E assim Satanás trabalha como uma rede. Ele usa uma pessoa para induzir a outra induz outra, e assim vai se ramificando e todas as pessoas vão ficando contaminadas. Que a palavra diz: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, por meio do entendimento que Satanás colocou dentro dela, porque tudo que vem deste mundo, seja por meio de séries, escola, faculdade, filme, música, vem de Satanás. Então Satanás coloca o entendimento morto dele nas pessoas. E por meio desse entendimento mundano, gera a concupiscência, gera as vontades. E aí Satanás vai lá e engoda as vontades nas pessoas, elas dão luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então quando o arrebatamento acontecer, Satanás vai começar a colocar na cabeça das pessoas que foi alienígena, que foi sequestro, e por meio desse entendimento que ele vai colocar nas pessoas, vai começar um caos. E quando esse caos acontecer e vir também as tragédias naturais, Satanás vai colocar nas pessoas que é o fim do mundo. E por realmente ser o fim do mundo, mas as pessoas não entenderem o que fazer porque elas não têm a palavra de Deus, Satanás vai começar a colocar vontade nelas de que pode fazer tudo. Já é o fim do mundo mesmo, então agora eu vou fazer o que eu quiser. E nesse tempo as leis não vão mais ser válidas.
porque é o fim do mundo, ninguém vai se importar mais com as leis. E aí, a partir desse entendimento, Satanás vai começar a colocar o vandalismo, o roubo, o assassinato, tudo que tem de pior no ser humano, porque quem coloca essas coisas no ser humano é Satanás. E a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que quando vocês entenderem que o arrebatamento aconteceu, é para vocês correrem para suas casas e se trancar. Porque se você deixar a porta aberta, pode entrar um desses assassinos e acabar fazendo uma atrocidade com você e a sua família. Mas mesmo entrando dentro de casa e se trancando, se não fizer isso em prol da salvação, isso é, se alimentar do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra, e ficar se alimentando do entendimento de dar a vida, se alimentando das promessas, da palavra de Deus, aí o Pai enviará os seus anjos para proteger aquela casa e não deixar nenhum mal acontecer sobre aquela família ou sobre aquela pessoa. Porque o Pai protegerá aquela pessoa até que ela se enche do entendimento de dar a vida, se enche das promessas e da palavra de Deus. E quando ela estiver pronta, ela vai ter que dar sua vida e morrer por amor a Yahushua HaMashiach. Mas se a pessoa se esconder dentro da casa dela só com o intuito de salvar a sua vida e não fazer mais nada, ela vai perder a salvação. Porque não vai ter nenhum anjo protegendo ela. Pois ela não vai estar ouvindo o canal Azeite na Lâmpada, ela não vai estar nem lendo a Bíblia. E assim, Deus não vai ter como proteger ela, porque ela não vai estar buscando a salvação da alma dela, mas da carne dela. E depois que a chuva de sangue acontecer, ficará pior ainda, porque os demônios virão para a terra. E quando isso acontecer, vocês não poderão abrir a porta em hipótese alguma. Pode vir um familiar, pode vir quem quiser, vocês não podem abrir a porta, porque se vocês abrir a porta, vocês vão morrer e vão perder a salvação. E muitas dessas pessoas que virão em suas portas pedindo para abrir, são demônios se passando por familiares. Eles tentarão enganar vocês por meio do sentimentalismo. E aqueles que forem sentimentais e obedecerem essa vontade abrirão as portas e perderão a salvação, porque eles vão entrar e vão matar essas pessoas. Então agora você já sabe que é para entrar dentro de casa, você já sabe sobre a chuva vermelha, você já sabe que não é para abrir a porta em hipótese alguma, e você já sabe que a salvação está no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. Ainda assim, Satanás tem como enganar vocês, mas se vocês souberem como ele vai fazer isso, vocês não serão enganados. Então, enquanto vocês estiverem se alimentando somente do canal Azeite na Lâmpada, nada acontecerá com vocês e vocês não serão enganados. Mas se porventura alguém for nas brechas da janela ou de alguma parte da casa que dê para olhar para fora, verão a atrocidade que está acontecendo ali, e por meio dos olhos Satanás colocará o entendimento, e através desse entendimento ele vai colocar pensamentos e o pavor, o medo. E com esse pavor e com esse medo ele vai vir com pensamentos de: eu não vou conseguir, eu tenho medo, é melhor eu me matar logo do que passar por tudo aquilo. Então é por isso que não é para você ficar olhando para fora. Não olhe para fora. Tape todas as brechas, tape tudo para você não ficar olhando para fora. E se vier vontade de olhar para fora, não obedeça essa vontade. É Satanás tentando te enganar para fazer você perder a sua salvação. E por você não olhar lá para fora e não entender o que está acontecendo, Satanás já não vai poder trabalhar na parte do medo, em questão da parte visual. A única parte que ele pode trabalhar é na questão da audição. E se você ficar prestando mais atenção lá fora, no barulho que está acontecendo lá fora, do que no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, ele vai te contaminar. E assim ele também vai poder colocar medo em você. Então é para você ignorar o que está acontecendo lá fora e se concentrar só no Azeite na Lâmpada, na palavra de Deus, nas promessas e no entendimento de dar a sua vida. Não fique pensando no que tem lá fora. Não deixe sua mente pensando no que está acontecendo lá fora. Não deixe nenhum pensamento, não deixe nenhum barulho fazer você ficar pensando. Quando vier algum barulho e depois do barulho vier algum pensamento tentando te amedrontar, você vai rebater esse pensamento com a palavra de Deus. Você vai usar alguma promessa para rebater o medo. Por exemplo, alguém gritou lá fora e por meio desse grito você entendeu que alguém morreu ou aconteceu alguma coisa ou um demônio gritou. E através desse entendimento, Satanás vai começar a colocar o medo através dos pensamentos. E se você deixar o pensamento ali, que no caso é Satanás falando com você, ele vai colocar o medo. É igual quando está de noite e um copo cai no chão. E por causa do barulho do copo caindo no chão, Satanás coloca pensamentos e por meio desses pensamentos ele coloca o medo. Sendo que simplesmente apenas um copo caiu no chão.
Então, antes mesmo do medo vir, quando o pensamento já vir, você já vai rebater com a palavra de Deus. Aqueles que são como os montes de Sião não podem ser abalados. Você também pode dizer: o Senhor vai adiante de mim, eu não tenho medo e nem fico espantado. A palavra também diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você também pode dizer: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Procurem pelas promessas que fortalecem o coração. Aqui no canal tem uma playlist com várias promessas, e ali vocês encontrarão essas promessas, essas palavras de Deus que vão rebater esses pensamentos malignos que Satanás lançarão contra vós. E vocês o pisarão, porque a palavra de Deus é maior do que ele. A palavra de Deus e as suas promessas e o entendimento de dar a vida vai te fazer dar a sua vida por amor a Ele, e vocês alcançarão a salvação de vossas almas. Então vocês já estão entendendo que por meio do entendimento que Satanás coloca nas pessoas, ele pode colocar uma vontade, um desejo, pensamentos. E se você não tem o entendimento caído dele, ele não pode fazer nada. Assim como a palavra diz: a minha vida está oculta no Machia. Quem é o Machia? É a palavra de Deus. Então quando você só tem a palavra de Deus, é como se você estivesse invisível para Satanás. Ele não consegue te ver, te detectar. Então quando aconteceu o arrebatamento e você estiver se alimentando do canal Azeite na Lâmpada, não é para você ficar indo no TikTok e ver as notícias do mundo. Se concentra apenas no canal Azeite na Lâmpada, no Espírito Santo Ministra e na palavra de Deus, lendo elas. Só se alimente disso na tribulação, para que assim Satanás não coloque nenhum entendimento dele em você, e o que ele já tinha em você vai ser repelido, porque agora você só está se enchendo da palavra de Deus e do entendimento de dar a vida e das promessas. E por ter somente a palavra de Deus em você, você tem a luz, e essa luz vai te guiar pelo caminho eterno. Você conseguirá dar a sua vida e morrer por amor de Yahushua HaMashiach, e será fiel a ele até a morte, e receberá a coroa da vida. Eu também quero lembrar vocês que vai ter pessoas na sua casa aí também, então você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala e também com o que as pessoas falam, porque a palavra de Deus diz assim: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da sua boca, isso é o que contamina o homem. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. E Yahushua, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então o que sai da nossa boca é isso que nos contamina. Por isso que Satanás fica colocando pensamentos e vontade de falar. Porque aí ele coloca uma palavra na sua boca, você vai lá e fala, e ela te contamina. Então se você ficar falando que está com medo, que não vai conseguir, que isso, aquilo, você está se contaminando disso, e você vai se tornar o que você está falando, que não vai conseguir. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Yahushua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então quando vir pensamentos de desistir, coisas contrárias à palavra de Deus, você não vai aceitar esse pensamento, você não vai aceitar essas palavras negativas. Você vai falar o contrário, você vai falar a palavra de Deus. E quando você confirmar a palavra de Deus, você vai estar se contaminando da palavra de Deus. E por você estar falando a palavra de Deus, ela vai te fazer tornar o que ela diz. E ela diz que ela vai te salvar. Então, por você estar confessando e crendo na palavra de Deus, ela vai te dar a força para ir lá e morrer por amor a Ele. E você será salvo e não negará o nome de Yahushua nem mesmo no jogo. Será fiel, será perfeito em tudo e alcançará a coroa da vida.
E essa sua fé será como a fé de Abraão, porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora você está numa situação que não é, mas ele já te chama como se fosse. Isso é, você não está salvo agora, mas ele já te vê na salvação, já te vê na glória. Isso se você crer na palavra dele e obedecer à palavra dele. Pois assim foi o caso de Abraão, pois está escrito: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, e conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão já era muito velho e sua mulher estéril, mas ele creu contra a esperança, pois Deus disse com a sua palavra que ele teria um filho. Continuando, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Como Abraão dava glórias a Deus, ele dava glória a Deus falando o que Deus ia fazer por ele. Eu vou ter um filho. O Eterno disse que eu vou ter um filho. Então você vai dar glórias a Deus falando a palavra dele, que você vai conseguir dar a sua vida. Você vai falar as promessas dele e você vai ser fortificado na fé. Continuando, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então você tem que estar certíssimo de que a palavra de Deus é poderosa para fazer com que você entregue sua vida por amor a ele, morra por ele e não negará o nome de Yahushua, será fiel até a morte. Lembre-se que com a palavra dele, ele criou os mundos. O que dirá de fazer com que você dê a sua vida por amor a ele? Então esteja sempre confessando a palavra de Deus. Não confesse as palavras do mundo, confesse a palavra de Deus. Seja contaminado pela palavra de Deus. E estamos esperando todos vocês aqui do outro lado, na salvação, no descanso eterno. Assim seja. O meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai é fiel. Confie na palavra dele.